noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. Eu vim. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos orar. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para receber de Ti, para anunciar as Tuas boas novas. Pai, atrás nossos irmãos e irmãs, para que ouçam e recebam de Ti a verdadeira libertação que o Senhor tem para cada um de nós. Libertação verdadeira de todo mau ensino que traz peso, que traz carga. Uma vida de escravidão, uma vida de ausência de verdadeira prosperidade. Não de prosperidade material, apesar de que isso vai ter também sua boa medida, porque o Senhor nos dá o necessário para viver uma vida digna de filhos de Deus e ainda abençoar a outros. Mas de uma prosperidade que, vinculada a isso que o Senhor dá também riquezas espirituais, porque o superior abençoa o inferior. Não é do material para o espiritual, mas é do espiritual para o material. Porque Tu, Deus, é Espírito. E as coisas visíveis foram feitas daquelas que não podemos ver. Pai, conduz-nos em Tua palavra que é a verdade e estrutura em nós uma fé racional, uma fé inteligente, não de inteligência humana, não de racionalidade humana, mas de racionalidade espiritual, inteligência espiritual, superior, que conecta perfeitamente todas as coisas, que lança fora todo o medo, tira tudo que o Senhor não plantou e estabelece em plena verdade, em algo que é eterno e inabalável, em algo que permanece. Guia-nos, Pai, e assim seremos de fato livres de todas as cadeias, de todas as amarras, de todos os grilhões, libertos de quaisquer tipos de vício, quaisquer tipos de pecados, porque nada podemos contra a verdade, mas somente em favor dela, e não importa quais sejam as cadeias de pensamento, as muralhas, as torres fortes, não importa. Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Nada, nem ninguém pode te resistir. Confiamos no Teu poder, Pai, na Tua força, na Tua palavra que é a verdade. Guia-nos em toda ela e fala conosco. Usa a Sam, conduze-a, para que possamos receber de Ti conforme aquilo que já tens derramado sobre nós e sobre os nossos irmãos através de nós. Possamos receber mais e mais de Ti, para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui e envia-nos a nós. Amém. Amém. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade a 2 Pedro, capítulo 2. Ontem nós tratamos do primeiro versículo até o 6º. E vamos começar a partir do 7 a explicação. Mas vamos retornar aqui à leitura a partir do versículo 1 para a gente contextualizar, para que haja um retorno da conexão, para alinharmos, né, o entendimento. Fazer essa leitura pela versão OL, que é a versão livro do português de Portugal. E Vini, pode, por favor? 2 Pedro 2. Do 1 ao 7. Do 1 ao 7, pela versão OL, o livro. Só um momento. Seja bem-vindo, Andressa. Seja bem-vindo, irmão. Abba Celestial, nós te agradecemos, Paizinho, porque sabemos que ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Te agradecemos por cada vida preciosa, Senhor, que está aqui para receber de Ti e não de nós, porque nós somos apenas canais, Senhor, que o Senhor levantou pela Tua própria vontade, pelo Teu bom desígnio, nos limpando e nos capacitando
pelo teu poder divino, para cumprirmos o nosso propósito mediante o nosso chamado, como filhos amados de Deus. Pois sabemos, Senhor, que é o teu Santo Espírito que desenvolve-nos por meio da tua palavra, que é a verdade, essa unidade perfeita, o Espírito que nos guia em toda a verdade, e essa verdade é a tua palavra. É o teu Santo Espírito que dá os dons, que levanta os dons de professores, de pastores, de evangelistas, de apóstolos, para que possam ensinar, conduzir, lapidar os teus filhos, os membros do teu corpo, até que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por toda sorte de doutrina. Porque nós sabemos, ó Pai, que nesse fim dos tempos, muitos falsos mestres têm se levantado. E isso não é de hoje, devido aos espíritos desse mundo que conduzem os homens ao erro, pecado. E nós também, em outro tempo, antes de recebermos a tua justiça, antes de recebermos, declararmos, invocarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor, também vivíamos praticando as mesmas coisas. E como eles, estávamos afastados do Senhor pela nossa própria mentalidade, escravo do pecado. Mas agora, em ti, Jesus, nós somos justiça de Deus, porque o Senhor nos comprou por preço altíssimo pelo teu precioso sangue, não por ouro ou prata ou qualquer uma dessas coisas que perecem, mas pelo teu precioso sangue, o sangue do Cordeiro Santo de Deus. E não importa o que os homens pensam, cale-se toda a carne diante de Deus, e que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro quando ele julgar. Pois está escrito, e todas as coisas o Senhor inspirou divinamente os teus profetas, os teus apóstolos, Antigo e Novo Testamento, fundamentando-se como uma peça só, Amém. sem emenda, cuja pedra angular é Cristo e Cristo somente. Tanto os teus profetas quanto os teus apóstolos dão unânime testemunho de que tu és a verdade. Não há outro. Não há outro além de ti, Jesus. Pelo qual hoje invocamos o teu nome, o nome que o Pai te deu, para nós invocarmos. Aquele que traz em si o código daquele que era impronunciável, para que possamos pronunciar de forma pessoal, como filhos. Foi pela tua vontade que o Senhor nos tornou filhos. E o Senhor está nos gerando por esse chamado, pelos teus dons que são irrevogáveis, por esse plano perfeito que o Senhor estabeleceu, elaborou e guardou em ti mesmo para ser manifesto no tempo oportuno por meio do teu Filho. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua obra perfeitamente consumada, pelo teu Santo Espírito, pelo teu bom propósito que o Senhor nos tornou. Justos diante de ti, não que tenhamos feito algo que possamos merecer, mas se agradou o Senhor pela tua própria vontade. Que assim fosse. E assim será, pois o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nós nos alegramos, Senhor, pelas tuas boas dádivas, todo dom perfeito. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada fagulha de luz que o Senhor tem nos dado e nos tornado como estrelas, aqueles que têm luz própria, vinda do único que é a verdadeira luz, o Pai das luzes, quem não há mudança, nem variação, nem sombra alguma. O grande eu sou, o juiz de todos os homens, o primeiro e o último,
Obrigada, Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? 2 Pedro 2, 1 ao 7, versão OL. O livro. Entre o povo judeu também houve falsos profetas, tal como no vosso meio também haverá falsos mestres que, com habilidade, introduzirão doutrinas erradas e devastadoras, voltando-se contra o Senhor, que pagou o preço da sua salvação. O seu fim será uma repentina destruição. Muitos seguirão os seus ensinos corruptos e por causa deles o caminho da verdade será escarnecido. Estes, na sua ganância, dirão toda espécie de mentiras para vos ficar com o dinheiro. Mas o Senhor já há muito os condenou e a sua destruição é inevitável. Porque Deus não poupou sequer os anjos que pecaram, mas lançou-os acorrentados no mundo das trevas até ao dia do juízo. E não poupou os que viveram nos tempos antigos antes do dilúvio, mas guardou Noé, o único a pregar a justiça. Ele e mais outras 7 pessoas, nesse tempo, Deus destruiu com o dilúvio aquela gente que desprezava Deus. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, colocando-as como exemplo para todos os homens que vivem sem Deus. Ao mesmo tempo, salvou Ló, um homem justo, que se angustiava com a terrível maldade que via e ouvia à sua volta. Amém. Boa noite, irmão Hélio, irmã Elicíntia, irmão Laércio. As graças, irmãos. Veja, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Por mais que tentem negar o Antigo Testamento, tentando desmembrar como se fosse uma peça separada, isso não pode, isso não é verdade, porque trata-se da mesma pessoa. A substância é Cristo. E, como ele diz aqui, né, na versão OL, que aos judeus, né, foi introduzido ali falsos profetas, porque na época do Antigo Testamento era de profecia e hoje é de ensino, mestres que são falsos quando não vêm, não são levantados pela ação do Espírito Santo, que não tem a unção do Espírito Santo, porque as palavras divinamente inspiradas por Deus, né, divino de Deus, foram dadas por Ele para homens. Então, é necessário que o Espírito, como Jesus disse, o Espírito da verdade, conduza-nos nessa verdade. E, na verdade, não há mentira. Então, se é falso, é porque ele introduz coisas enganosas, coisas mentirosas. Você pode ver essa palavra aqui, Vini, repentina, por favor, no versículo 1? Rápido, imediato, tacnos. Ela vem de tacos, ou tachos, velocidade, rapidez, que ela vem do mesmo que tachos, rápido, ligeiro, veloz. Tachos é usado em Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja bem-vinda, Irene. Irene também está aí. Paz e graça, irmão Carlinhos. Só queria cumprir.
Bem, gente, por que essas coisas são importantes, né? Porque, apesar das pessoas não compreenderem como que as coisas de Deus funcionam, vamos dizer assim como nessa criação existe dia e noite, existe estações que limitam, mudam conforme os tempos para a plantação, para a colheita, para o sistema, não é, que o próprio Deus estabeleceu para os seres vivos, para os seres viventes. Da mesma forma, Deus abençoe, irmão Hélio. Amém. Enfim, da mesma forma, quando a ira de Deus for derramada, vai ser de repente, vai ser de uma forma, da mesma maneira como a noite, o dia acaba e logo vem a noite, assim como as estações do ano, elas não param, não é? Elas prosseguem continuamente. Então, assim também vai ser no tempo que Deus derramar a ira dele contra aqueles que rejeitam a sua salvação. Vai chegar um momento, não é, que o Senhor vai mostrar o fim das coisas, não é? A paciência de Deus significa salvação, mas apesar de Deus ser tardio em irar-se e amoroso, não é? Ele não quer que as pessoas se percam, pelo contrário, que cheguem ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade, e assim sejam salvas. Mas vai ter um tempo que esse limite vai chegar. Então, vamos iniciar aqui a partir do versículo 7. Aliás, vou ler a partir do versículo 6, né, para a gente contextualizar. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, ou seja, os incrédulos, aqueles que não creem em Cristo Jesus. Rejeitam porque não creem, mas se crescem, como disse Jesus. O que Jesus falou acerca da obra do Espírito Santo? Se eles crescem em mim, não seriam pecadores. Então, são pecadores porque são aquelas pessoas, são os seres humanos que ainda permanecem no mundo e pertencem ao mundo. Não aceitam Jesus como seu Senhor. Não invocam Jesus como sendo seu Senhor. Ou seja, em outras palavras, as almas que continuam tendo como Senhor o príncipe desse mundo, tendo como Senhor Satanás. Então, não tem meio termo. Ou as pessoas pertencem a Cristo, ou elas pertencem ao maligno. O mundo está sob o domínio e o poder do maligno, de Satanás, o príncipe dos poderes do ar. O espírito que governa esse mundo por meio dos homens, através dos homens. Então, não tem mais, o muro de inimizade, que no caso é o corpo, Jesus já derrubou, e isso é pela fé. Então, a justiça de Cristo, a justiça que Deus fez por meio de Cristo Jesus, já está feita, já está pronta. Cabe aos homens agora receberem. Então, Deus tem se mantido aí paciente para que os homens venham crer e sejam salvos. Então, essas duas cidades, da antiguidade, Sodoma e Gomorra, elas foram reduzidas a cinzas, elas foram destruídas como exemplo. Nós já falamos sobre isso aqui, quando nós trouxemos ali acerca da vinda do Senhor Jesus, se eu não me engano, em Lucas capítulo 17, nós falamos acerca dos dois tipos de batismo. Veja, por que Jesus foi batizado nas águas? Jesus, inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui, o apóstolo Pedro fala sobre isso aqui. Que o batismo das águas são... por que Jesus precisou se batizar quando João Batista disse: eu preciso ser batizado e você vem até mim?
Jesus disse: deixe que seja assim por enquanto, para que seja cumprida toda a justiça. Por quê? Porque não seria justo, não é? As pessoas que viveram antes de Cristo não receberem a oportunidade da salvação. Quando Jesus chorou ali à vista de Jerusalém, não é? Disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja naqueles que lhes são enviados. Como eu quis, não é, juntá-los como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Virá o tempo em que vocês serão, acamparão-se ao redor de vocês e os destruirão. Isso já aconteceu, né, e vai acontecer de uma forma agora no futuro, só que de forma irremediável. E é por isso que essa cidade de Sodoma e Gomorra, e assim como o dilúvio, né, são colocados como exemplo dessas coisas que acontecerão. Primeiramente veio o dilúvio, não é? Ali no mundo antigo, para mostrar, não é, que, e Deus falou, né, que foi destruído por águas, mas não será mais. Ele colocou um arco-íris mostrando, não é, que essa aliança, que ele não destruiria mais o mundo, não é, por meio das águas. Mas agora, como diz o apóstolo Pedro, né, a terra, nesse mundo, está sendo guardado, entesourado para a destruição agora por meio do fogo. Então veio o primeiro batismo, né, com as águas, que foi o limpar da terra, né, daqueles homens ímpios, daquelas criaturas que estavam sendo, vamos dizer assim, geradas ali, não é? Aquela mistura, aqueles híbridos entre seres humanos e seres espirituais, e foi necessário, né? Então aquelas pessoas que estavam mortas ali, que foram mortas até a vinda de Cristo Jesus, receberam como presente a salvação, porque não seria justo, eles não conheciam outra forma, não é? Agora, depois que a luz veio ao mundo, depois que a salvação veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, então agora é de outro modo, né? Jesus disse: aqueles que me rejeitam, eles se rejeitam aqui na terra, né, diante dos homens, então serão rejeitados diante de Deus. Enquanto há vida, né, enquanto as almas estão nesse corpo, e nem que seja no limiar ali entre a vida e a morte, há esperança. Como está escrito em Jeremias, a esperança não é para a árvore, ainda que ela seja cortada, não é? Há esperança para ela, que fique só o tronco. Ao cheiro das águas, ela pode voltar a ter vida, não é assim? Isso é uma parábola, isso é uma figura, não é, que fala a respeito da vida, entre a vida e a morte. Então, nós já falamos aqui inúmeras vezes acerca daquele homem, o cego de Betsaida, não é, que o Senhor Jesus cuspiu nos olhos dele, né, e perguntou o que ele estava vendo, isso com um propósito, obviamente, que o Senhor faz todas as coisas com um propósito, e ele respondeu, né, o que ele estava vendo? Ele respondeu que estava vendo homens andando como árvores, ou seja, nós, testificando do que as Escrituras dizem e testificando daquilo que João Batista, pelo Espírito Santo, ele já tinha dito, que toda árvore que não produz bom fruto será arrancada e lançada ao fogo, será queimada como palha. Então está falando sobre aqueles que ainda pertencem a esse mundo, aqueles que são um joio, que resistem ao Espírito Santo e que rejeitam a salvação. Esses não podem ser transformados porque rejeitam. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo. Blasfemam contra o Espírito Santo porque rejeitam a salvação. Ninguém pode ter o Espírito Santo sem receber aquele que dá o Espírito, né? Que dá o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então, sem essa aceitação da verdade, então não tem um novo nascimento. Se não tem um novo nascimento, não tem selo. Se não tem selo, não tem salvação. Entende? Esse é o firme fundamento pelo qual o apóstolo Paulo fala, não é, que é firme e inabalável. 1 Timóteo ou 2 Timóteo 2,19? Eu sempre confundo com 1 ou 2 Timóteo. Sei que é numa das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Então, esse é o firme fundamento que é inabalável.
Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Por quê? Porque é Ele que sopra, Ele que dá dessa vida eterna. Mas essa vida eterna só é dada àqueles que recebem. Então, esse batismo, não é? Do dilúvio, né? Primeiramente pelas águas, está mostrando que Jesus se batizou pelos montes. Houve ali a salvação, houve ali o dom gratuito, não é? Para aqueles que vieram antes, porque não seria justo. Mas agora não. Agora se rejeita, se não for batizado pelas águas do Espírito, que é o verdadeiro. Gente, tudo isso são figuras que preludem, não é? A verdadeira substância que é Cristo Jesus. Então, tudo remonta, tudo conduz a Cristo, ao Filho de Deus. Então agora vai ser, se rejeita, não é? O batismo, as águas purificadoras do Espírito Santo. Então não recebe o Espírito Santo, vai ser guardado, não é? Para o dia do juízo, infelizmente, não é? O fogo eterno. Então, como nós já dissemos aqui, né? Algumas vezes, inclusive, quem teve essa revelação, na realidade, foi aquele pregador, gente, bem conhecido. Esqueci o nome dele. Eu tenho a imagem dele na minha cabeça, mas esqueci o nome dele. Pois é, Billy Graham. Isso, ele mesmo. Billy Graham, não é, que dizia que os homens, não é, eles que vão precipitar a sua própria destruição. E pela forma como está escrito nas Escrituras, não é, são eles mesmos, são os próprios homens que vão acionar aí, né, o seu poderio para mostrar, não é, em rebeldia, em rebelião, sem entendimento, não é, mostrando que o final que o mundo caminha é a destruição, exatamente pelo príncipe, né, que governa esse mundo. O príncipe que governa esse mundo é um maligno, e ele veio roubar, matar e destruir. Essa é a finalidade dele. Aqueles que seguirem a ele estarão indo, né, para o caminho dele, como Jesus disse, o cego guiando outro cego, ambos cairão num barranco. Então, não tem jeito para aqueles que rejeitam a salvação. Veja, gente, a salvação, ela é dada a todos, de igual modo, é ofertada a todos de igual modo. Não importa se é judeu ou gentio, a salvação é ofertada igualmente a todos pela fé. É tanto que por obras ninguém pode ser salvo. Não é algo que dá salvação a ninguém, as suas próprias obras, seus próprios méritos. Aqueles que querem depender dos seus méritos são aqueles que estão descritos lá em Apocalipse 20, versículo 12 e 13, se eu não me engano, né? Onde os livros serão abertos e vão mostrar ali, aqueles livros vão mostrar as obras, não é, dos homens. E aí vão ver, não é, se os nomes deles não estão escritos no livro da vida. Então, é isso mesmo? O dedinho dele. Então serão lançados no lago de fogo e enxofre. É triste, não é? Mas a verdade precisa ser dita. Se a pessoa rejeita o Salvador aqui no mundo, então é ela que vai ter que lutar, não é, pela sua própria salvação. Se não tem como pagar, por isso que Jesus disse, o réu é eterno. Não é? Será réu eterno. Porque quem nos conduz à graça é o Espírito da graça. É Ele que nos concede graça. Se nós não temos Ele, logo, não é? Mostra que a gente não tem como, não é? Não tem o Espírito da graça, não tem como a pessoa ser salva. Essa é a realidade. Tornando exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, esse exemplo de Sodoma e Gomorra é o que mostra o que vai acontecer com esse mundo no final de todas as coisas. Vai ser assim, não é, que o próprio o maligno vai suscitar, aquelas nações vão acampar-se ao redor de Jerusalém, mas agora Jerusalém que vai permanecer de pé é a Jerusalém celestial, não é? Quando o Senhor descer ali com os seus pés, não é? E, vamos dizer assim, vai fazer uma fenda, não é? Vai fazer ali uma rachadura. Interessante. Fale. Você falando conforme
a palavra que fala aqui catástrofe, ruína completa. É catástrofe no grego. Ela é de cidades, metaforicamente, da extinção de um espírito de consagração. E ela vem de catástrofo, que significa mudar de posição, virar a terra com um arado. Virar, derrubar, destruir. Você pega a terra com um arado, você vai virando ela ao avesso, vai virando ela ao avesso. E essa está falando desse rasgar, desse romper. Sim, é isso que vai acontecer. O Senhor, com todo o seu poder, ele vai dividir, não é? E aí a parte que ficar para ele, não é? Essa parte, como está descrito lá em Zacarias, é que vai ser a cidade, verdadeiramente a cidade que o Senhor vai guardar e proteger. E ali ele vai trazer todos aqueles que pertencem a ele, não é? Tanto dos judeus quanto dos gentios. Essa é a verdadeira Israel. Verdadeiro Israel é aquela que pertence a Cristo Jesus. São as almas que estão enlaçadas com o Espírito de Cristo Jesus. Então, o Senhor vai reinar, não é? Um reinado justo. E veja, para haver um reinado justo, tem que haver ali pessoas que não são justas, não é? Para interpelar o que é justo. Veja, qual é o desígnio, qual é como é que eu posso dizer? A diferenciação de algo que é e algo que não é. Ora, para existir o bom e o mal, né, o bem e o mal, né, é necessário essa justa posição, não é? São o que é antagônico, não? O que é contrário ao outro. Então, para haver essa diferença, não é? Então precisa ter esses dois lados. Então, para que haja um reinado justo, significa que os injustos ainda estarão ali. Estarão impedidos, não é? Pelo próprio Cristo que vai governar, que Satanás vai estar preso, não é? Por 1000 anos, ou seja, um dia de Deus. Esse é o descanso sabático que o Senhor vai dar, não é? Para a terra e para todos aqueles que creram verdadeiramente nas coisas que foram anunciadas desde o início. E ele vai manter, não é? Aqueles que se rebelarem contra. Então, ali em Zacarias, se eu não me engano, é Zacarias que fala, né, que as órbitas dos olhos apodrecerão ainda no corpo. Enfim, toda aquela situação, eu não vou entrar em detalhes acerca dessas coisas agora, porque nós não estamos falando de escatologia, mesmo porque também eu não tenho muito aprofundamento nessas coisas. Eu gosto de ter muitos detalhes para estar segura daquilo que eu estou trazendo com profundidade nas palavras. São coisas que nós ainda estamos reunindo. Mas assim, por hora, já dá para a gente entender que se a gente não crer nas promessas em Cristo Jesus, não é? Que traz aquilo que é humano e aquilo que é espiritual, e o espiritual está sobre o que é humano, porque dura para sempre, então a gente não tem essa segurança eterna. Aqueles que ficam se prevalecendo do que é humano, do que é carnal, do que é temporário e passageiro, esses verdadeiramente passarão, serão transitórios, não é? Então nós que cremos, esse exemplo aqui de Sodoma e Gomorra é exatamente para esses, né, que se mantêm na primeira criação, ou seja, continuam sendo seres humanos, rejeitam a salvação, rejeitam Cristo Jesus, rejeitam o novo nascimento, rejeitam a justiça que foi feita por Deus por meio de Cristo Jesus. Então todas essas coisas, veja, são modos diferentes da gente tratar de uma mesma coisa. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Veja, Ló é o sobrinho de Abraão, não é? A gente sabe o que aconteceu com Ló e Abraão. Apesar de Ló também ser justo, mas foi um justo que foi tirado, não é? Foi tirado às pressas. Isso aí mostra, não é? Aqueles que ficarão ali nos últimos momentos, vamos dizer assim. E Abraão foi aquele que creu, não é? Abraão não passou por isso.
Abraão não passou por isso porque ele creu. Então, aqueles que têm a mesma fé que Abraão, que crê no mesmo Deus que Abraão, veja, gente, nós somos participantes da promessa a Abraão, como está escrito lá em Gálatas 3, por causa da semente, Cristo Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus é que somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Não são esses que são descendentes de ordem humana, natural. Esses diante de Deus não são descendência de Abraão. Os verdadeiros brigam aí, não é? Tem muita guerra no mundo, tem muita disputa dos homens por um pedaço geográfico, um pedaço de terra. Eles não sabem o que estão fazendo. Verdadeiramente eles não têm entendimento. É como Deus diz, né? São crianças. Diante de Deus são crianças. Não têm entendimento acerca das coisas que são verdadeiramente eternas, que são as coisas espirituais. Brigam por coisas que serão destruídas. Então, o pensamento deles, a mentalidade deles está nas coisas que são passageiras. E esses não são os verdadeiros descendentes de Abraão, embora sejam de linhagem humana. Esses não pertencem, né, segundo as Escrituras, à família de Abraão. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que vêm por Cristo Jesus. Têm a mesma fé de Abraão e, como Jesus disse, né, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes de Abraão nascer, Jesus disse, eu sou. Então, não tem como, veja, Jesus vem da linhagem, mas isso se traça a linhagem de Jesus humanamente falando, tá? De forma humana, porque era necessário que Deus fizesse dessa forma para que houvesse legitimidade. Deus não muda as coisas, os marcos de lugares, Deus não troca as coisas, Ele mesmo criou as leis, Ele mesmo estabeleceu e Ele não pratica injustiça, não é? Anomia, iniquidade, isso não procede de Deus. Não é? Deus é cumpridor daquilo que Ele mesmo estabelece. Mas livrou Ló, homem justo. Não é? Então, veja, Ló era justo, ele era justo, mas ele não, vamos dizer assim, né? Não tinha a mesma fé de Abraão. Significa que existem justos, né? Que têm fé diferente, não é? Que passarão por coisas diferentes. Aí, mais uma figura, né, do Senhor mostrar aí dois tipos de crente, né, dois tipos de justo. Está falando aí sobre homens, né, naturezas e descendências, né, vamos dizer assim, diferentes. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. A gente, não sei, né, sim, Irene, nós éramos gentios. Eu acho que é o Andresso. Eu tenho a impressão de que é. Deve ser Andresso. Sim, Andresso, nós somos tirados do povo gentil. Tá bom? O mundo era dividido, não é, entre judeus e não judeus. Tá? Circuncisos, no caso judeus, e incircuncisos, no caso os gentios. Gentios são todo o resto do mundo, que não são judeus. Mas verdadeiros judeus, gente, tudo isso são meios de Deus, mecanismo de Deus de introduzir coisas espirituais dentro das coisas naturais. Tá bom? Era necessário escolher, era necessário introduzir aqui no mundo algo que fosse legítimo, não é? Algo que fosse legítimo para os homens. Ora, a salvação é para os homens, não é? Então, era necessário que tivesse ali, vamos dizer, um epicentro, uma localidade. Não é? E essa localidade, esse epicentro, esse local escolhido foi o povo de Israel por meio dos patriarcas. É tanto que o apóstolo Paulo fala, não é? Que Deus permanece fiel às suas promessas por amor aos patriarcas, porque ele prometeu. Não é? Então, haverá ali um remanescente que será salvo, exatamente, porque os dons são os presentes de Deus, não é? E os seus chamados são irrevogáveis. Não tem ninguém que possa desfazer aquilo que Deus faz.
tá bom? Mas nós somos tirados do povo que não era judeu. Não é? Hoje nós não somos. Veja, em Cristo Jesus, Andresso, não tem judeu nem gentio. Todos são filhos. São chamados santos. Santos são os separados do mundo. São aqueles que o Espírito Santo está purificando por meio do sangue de Jesus e lavando-os por meio da sua palavra. Tá bom? Ou seja, as almas, falar de outra forma mais profunda. As nossas almas, que é a nossa essência humana, tá bom? Que anima o corpo, no latim, alma é anima, ela que anima o corpo. Essas almas estão em união com o Espírito de Cristo Jesus. Em aliança, não é? Em casamento, prometido em casamento para um único noivo. E esse é Cristo, né? Conforme está lá em 2 Coríntios 11. Tá bom? Versículo 2 ou 3, se eu não me engano. Tá bom? Você entendeu? Então, retornando aqui. Pois vivendo entre eles todos os dias, Ló escolheu, né? Ir para... ele avistou, né, aquela planície que, como disse, as escrituras não eram tão lindas quanto o Éden, né? Quanto o jardim de Deus. Um lugar muito bonito. Ele avistou aquilo, né? Seus olhos se encantaram pela beleza e ele decidiu ir para lá. E Abraão, confiando em Deus, disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então escolha, fique à vontade para escolher, não é? Porque ele não queria, veja, Abraão não estava preocupado com as coisas humanas, com as coisas terrenas, né? Como diz Estevão, né? Ele não se apropriou nem mesmo de um espaço de um pé, né? Como diz lá em Atos, no capítulo 7, o versículo eu não vou precisar aqui agora para vocês, mas eu sei que é um discurso do Estevão, aí que é testificado lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé e cita Abraão. Então veja, cada justo diante de Deus tem a sua porção, não é? Tem a sua... vamos dizer assim, o seu galardão. Então Deus não tira, não é? Veja, Deus só vai dar, como ele fala ali da parábola dos talentos para outros, quando as pessoas rejeitam. Mas se a pessoa rejeita, então vai dar, né? Não vai ficar vazio, não. Vai ter alguém que aquele que tem mais lhe será dado, para que tenha mais ainda. Isso é justo. Não é? É como Jesus disse, né? Contando aquela parábola lá dos trabalhadores também da vinha. Ora, você está com inveja porque eu sou bom para com eles, né? Com os outros. Se o campo, né, que é o mundo, pertence a Deus, então cabe a ele fazer daquilo que lhe é próprio, o que ele bem entender. E ele é justo, não é? Ele é bom e justo. Então, como diz em Romanos, né, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Veja só, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Manter em castigo. Então, existe um lugar, não é, que é chamado de inferno, que é chamado de Hades. Aí as pessoas vão falar: mas é o Sheol, não é o inferno, é sepultura, é morte. Gente, a gente não entra nesse embate, porque nós sabemos que no Antigo Testamento, o Sheol, que é uma palavra hebraica, não, ele só tinha um determinado conhecimento. Agora, no Novo Testamento, por meio da verdadeira luz, que é o Espírito Santo, que é Cristo Jesus, veja, lá em Apocalipse, né, o Senhor diz que tanto a morte quanto o Hades serão lançados no lago de fogo e enxofre. Olha só, Deus divide até a morte do inferno. Então significa, não é, que ele sabe muito bem separar as coisas, não é? Então, nós entendemos dessa forma porque nós temos estudado as Escrituras com um pouco mais de atenção, então nós sabemos que
as coisas visíveis, elas escondem coisas invisíveis. Só que os homens naturais não conseguem compreender, porque coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Se não for por meio do Espírito da verdade, não se conhecerá a verdade. Ficará com o engano. E o engano é o quê? Ora, isso foi introduzido no mundo desde o Gênesis, não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que adianta conhecer o bem e não poder praticar, e conhecer o mal e não sair dele? Não evitar o mal, não evitar de praticar. A gente viu que o primeiro dele foi Caim, não é? E ele não evitou, pelo contrário, ele sentiu prazer naquilo que a mente dele engendrou, não é? em concordância com o mal, como Deus disse que batia ali a porta, né? Que estava ali, batia não, estava espreitando a porta do coração dele, mas cabia a ele dominar, né? Refrear. E ele não refreou, pelo contrário, né? Deus deixou. Veja, tudo isso está escrito para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Então vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Gente, piedosos, não são aqueles que fazem boas ações no mundo, não. São aqueles que creem em Cristo Jesus, que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, seja agora ou seja depois. Mas, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, esses que não creem em Cristo Jesus, eles serão mantidos. Existe um lugar para manter essas almas até que chegue o dia do juízo. E vão ter que esperar um pouco, né? Vão ter que esperar, aliás, bastante, porque esse dia do juízo, né? Esse juízo aqui, ele vai acontecer para aqueles que serão resgatados, os que foram decapitados, não é? Aqueles que rejeitaram a marca da besta, e aqueles que não rejeitaram, esses também terão que aguardar um pouquinho mais, não é? Para o dia do trono branco, do juízo do trono branco. E esse vai ser a última morte, vai ser o último julgamento, que inclusive os filhos de Deus vão participar, não? Os filhos de Deus vão julgar o mundo. Especialmente os que seguem, olha só, esses que vão ser mantidos, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. A natureza pecaminosa. Ou seja, né, aqueles que continuam como ser humano. Aquelas árvores que continuam plantadas nesse mundo, que estão enraizadas nesse mundo, se alimentando das coisas desse mundo. Não é? Como Jesus disse, se fazem isso quando a árvore está verde, imagina quando ela estiver, o que será, né, quando estiver seca. Essas que rejeitam a vida eterna vão secar, porque a terra ela está amaldiçoada. Ela não tem mais nada de bom. A criação ela caiu. A criação está prostrada diante do governo desse mundo, não é? Daquele que é cruel, do maligno. Não porque ela é por sujeição dela mesma, porque foi a natureza que escolheu, não. É porque quando o cabeça, né, que era Adão, ele entregou, né, vamos dizer assim, ele resolveu fazer a vontade daquele que estava seduzindo, na sua própria carne, sua própria cobiça, então ele passou aquilo que era de domínio dele para Satanás. Obviamente que ele não sabia disso, não é? Ele não sabia disso, mas foi esse o pago que ele recebeu, né, por ter dado crédito a uma criatura e não ter dado crédito a Deus. Veja, ele ouviu a mulher dele e a mulher dele ouviu a serpente. Então, foi aí um acordo, ao invés de ter ouvido o Criador. E ele tinha conhecimento de Deus, porque Deus criou ele, criou os animais, levou até ele para que ele nomeasse os animais e depois criou Eva para ele. Então, não tem desculpa, não é? Ele conviveu com o Criador ali no Éden, não é? Então não tem desculpa para Adão. Adão, como diz em Oséias, no capítulo 6, versículo 7, ele traiu Deus.
Ele corrompeu a aliança que Deus fez, ou seja, a confiança. Deus entregou a criação para que ele dominasse sobre ela. O jardim para que ele guardasse, né, e cultivasse. Mas ao invés disso, ele cobiçou ser igual a Deus. Ou seja, para a carne nunca é o suficiente. Né? E isso porque o mal ainda não estava dentro. Não é? Imagina depois do mal estar dentro. Quem é que tira? É por isso que carne e sangue não é do reino de Deus. E foi necessário o próprio Deus vir em figura humana, não é? Para poder desfazer as obras do diabo. Para poder fazer com a nova criação, veja, o último Adão, o segundo homem. Um homem não mais feito do pó da terra, não é mais um homem celestial. E olha que interessante, a palavra para carne ou natureza humana é sarx. Sarx. E uma das definições fala exatamente isso que a Sam falou. Carne, denotando simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres humanos, separada da influência divina e por esta razão inclinada ao pecado e oposta a Deus. Pois é, ela nunca pôde, né? Ela não pôde obedecer nem quando antes, né, do mal entrar, não é? Veja, gente, não foi Deus que fez, não é a natureza pecaminosa, não. Deus, a natureza humana, a natureza terrena, não é? Essa matéria dessa dimensão, ela é fraca. Em comparação com as coisas espirituais, é fraca. Mas isso também é até misericórdia de Deus, não é? Porque imagina, se Satanás arrastou 1/3 daqueles que eram perfeitos, não é, espiritualmente falando, imagina, não é, aqui no mundo. Então, se fossem perfeitos, de uma matéria forte, não é, uma matéria precisa, não haveria salvação. É tanto que Jesus disse, não é? O lago de fogo e enxofre, algo que é muito severo de verdade, que é capaz de destruir tanto o inferno quanto a morte, Hades e Thanatos, foi feito para Satanás e seus demônios, seus anjos, ou seja, os anjos caídos. Imagina, por quê? Porque não existe salvação para eles, eles não podem eles não podem morrer, eles não morrem. Então essa morte não é uma morte eterna, é uma separação. O que é morte? A morte é a separação da vida, não é? Veja, Deus é a fonte da luz da vida. Então, aqueles que estão afastados da fonte da luz e da vida, vai restar o quê? Trevas e morte. Essa é a última, não é? A morte severa, é a separação eterna, é a segunda morte, que a Bíblia chama de segunda morte, porque é aquela, não é, que não vai restar mais apelação nenhuma, não tem mais direito, não é, de apelação. Versículo 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, tudo que diz respeito à carne, gente, é contrário a Deus. Não obedece a Deus. Então, até mesmo o Filho de Deus, quando não é ensinado na justiça, ou seja, não aprende acerca de Cristo, daquilo que Cristo fez em seu favor, para que ele, conhecendo a Cristo, venha ter, não é, os atributos de Cristo disponível, não é pela ignorância. O povo padece por falta de conhecimento, ou seja, pela ignorância acerca de Deus, daquilo que Deus, não é e tem para nós. Mas pelo conhecimento da verdade, não é, nós somos libertos cada vez mais, não é, nos tornando parecidos com o nosso Senhor, que é o Espírito. Então, sem esses atributos divinos, para que venhamos escapar das coisas, desses desejos carnais, que é fomentado pela cobiça, não vai haver nada diferente disso. Então, é necessário a gente rejeitar as coisas da carne e abraçar as coisas de Deus, as coisas de Cristo. Entende? O conhecimento da verdade, gente, nos capacita a receber o poder divino que vamos dizer assim, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A nossa natureza humana, ela é fraca para as coisas de Deus. Mas ela tem uma força, não é? Quando se trata das coisas dessa vida, não é? Ela tem uma força, ela faz uma birra, não é? Que é necessário verdadeiramente a gente tirar
os olhos de nós mesmos e olhar para Cristo, porque senão não vai não. Aqui pela versão ARA, a interlinear, de acordo com o que a Santa está falando, Eita, agora. fala que, especialmente aqueles que seguindo a carne, aí diferente da NVI, que vai para uma outra parte, fala que andam em imundas, e se andam, é poreiomai. Conduzir, transportar, transferir. Persistir na jornada iniciada, continuar a própria jornada, partir desta vida, seguir alguém, isto é, tornar-se seu adepto, achar o caminho ou ordenar a própria vida. Como você está falando, esse persistir, essa paciência, Ordenar essa a própria vida. perseverança, uma perseverança perturbada, uma perseverança pervertida. É a fé de Satanás, a fé do outro lado, a fé reversa, inversa. Uma persistência pelo pecado. Vem de peira, da raiz, da ideia de perfurar. Tentativa, experiência, intento, tentar algo. Olha só a experiência, você experimenta, ó, a perversidade. Aqueles que são experimentados no ensino da justiça, como a gente viu em Hebreus 5, 13 ao 14, aí o inverso. A experiência no pecado, a experiência nas coisas perversas, nas coisas injustas. É por isso que Deus diz, né? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, aquele que planta no terreno da natureza humana vai colher as coisas próprias da natureza humana. Gente, é a lei que Deus estabeleceu nessa criação. O plantio e colheita. Não é? Deus nos dá livramento? Dá. Aqueles que estão debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, muitas vezes não colhe, não é, com aquela severidade o que os outros colhem. A severidade. Mas a gente já sabe, não é, que existe a causa gera uma consequência, não é assim? Se a gente pratica alguma coisa, então a causa e consequência, isso aí é algo que é inevitável para todos. O que Deus pode fazer, né? O que Deus faz em nosso favor, mediante a obra de Jesus, a justiça dele por meio de Cristo Jesus, é nos dar livramento, de forma que a gente possa suportar, que a gente possa passar. Mas, não é? Se a gente coloca a mão no fogo, o fogo vai queimar a nossa mão. Não é? Não tem como não queimar. Agora Deus nos dá esse livramento de forma que, não é, a gente não perca a mão, por exemplo. Não é? Tentar algo, experimentar algo ou alguém, provar algo, experimentar errado. Experimentar, aprender, conhecer pela experiência. Ok. Por isso que a gente sempre busca instruir vocês no ensino da justiça, para que nós, né, venhamos experimentar as coisas que são do Espírito, que são de Deus, e não as coisas desse mundo. Antes da gente ser nascido do alto, a gente já viveu, né, uma vida para satisfazer os desejos da nossa carne. Todos nós vivíamos como as outras pessoas do mundo, não é verdade? Nenhum de nós veio do céu, não é? O Senhor nos tirou aqui desse mundo, o Senhor nos resgatou aqui desse mundo. Entende? O que as pessoas não conseguem compreender é a justiça de Deus. Porque não estão sendo ensinados em toda a verdade pelo Espírito da verdade. Estão sendo ensinados por doutrinas de homens. Ficando com a letra, não é? E cada um tem a sua opinião acerca das Escrituras. Não pode ser dessa forma. As Escrituras não se contradizem. Então, se alguma coisa que eu entendo aqui das Escrituras estão contradizendo com outra parte das Escrituras, tem alguma coisa errada com o meu entendimento. Não com as Escrituras, entende? Mas com o meu entendimento. Então, voltando aqui, versículo 10.
especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Olha só. Seres humanos, né? Que ficam... É incrível, né? Que ficam xingando, usando palavras pejorativas com relação aos seres celestiais, que não têm entendimento, não é? E fazem essas coisas por falta da verdadeira reverência, do verdadeiro entendimento. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder. Olha só aqui, ó, a diferença, tá vendo? Quando a gente tem... isso aqui é um homem que é maduro espiritualmente, falando das coisas tanto naturais quanto espirituais. Veja, os anjos são maiores em força e poder. Então, a natureza espiritual ela é superior à natureza humana, à natureza terrena. A essa natureza natural, dessa primeira criação, da criação em Adão, o Adão terreno. Então, os seres espirituais são maiores em força e poder. Então, se eles são maiores em força e poder, logo, é bem verdade que o que é superior acaba abençoando ou sobrepujando o que é inferior. E é por isso que o mundo jaz no maligno. É por isso que o mundo está envolto em trevas, o mundo está sob o domínio das trevas, o mundo é conhecido pelas escrituras como um mundo aion-poneiros, mundo mau, perverso. Por quê? Porque é o perverso, não é? É Satanás que é aquele que governa esse mundo por meio dos homens. Não é? Então veja, nós também estávamos nesse mesmo contexto, mas agora não estamos mais. Todos nós, como eles, éramos dignos da ira de Deus por causa da natureza humana, por causa da natureza pecaminosa, que não pode agradar a Deus. Ela não pôde nem no início, antes de se tornar pecadora. Antes da natureza humana se tornar pecadora, ela já não agradou a Deus, ok? Mas foi contra a ordem de Deus. Imagina agora que é pecadora. Imagina agora que ela faz parte, não é, do domínio das trevas. E que nós sabemos muito bem, não é, que esses desejos, eles lutam contra, não é, a nossa alma. Todos nós sabemos disso. Nós temos muitas dificuldades, não é, de fazer a vontade do nosso Pai, exatamente porque a gente ainda não está experimentar, não temos muito da palavra, entendimento da palavra de Deus em nossa própria vida, executando em nossa própria vida, e para que o poder de Deus possa nos conceder o estar de pé, o entendimento, o poder, a força, para nos colocar, nos manter de pé, mantermos sob a armadura de Deus, não é? E toda a armadura de Deus, veja, não são várias armaduras, só tem uma armadura de Deus, a armadura da luz, que consiste ali nas peças, não é? Que vem da palavra de Deus, ou seja, a gente saber como manusear a palavra de Deus em nosso próprio benefício. É por isso que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído a manusearmos a palavra como nossas orações. Trazer a palavra de Deus, não é, como as armas espirituais que nós precisamos manejar para tanto a defesa quanto o ataque. E é necessário que seja a palavra de Deus, por quê? Porque elas são verdades eternas. São verdades eternas. Então, Deus se responsabiliza pela palavra dele. Se nós perseverarmos na palavra dele, não é? A gente vai receber fé. E a nossa fé aumentando, certamente, não é? Que vamos trazer à existência coisa cada vez maior, não é? De acordo com a nossa fé. Não é assim? E isso significa crescimento espiritual. É o crescimento espiritual, né, das coisas que são espirituais em nós, que nos dá a condição de a gente se manter de pé e cada vez mais forte, não é? Isso é por negarmos, não é? Não só negarmos a vontade da carne, mas a gente só pode negar a vontade da carne se nós absorvermos, não é,
a justiça de Deus, se nós praticarmos a justiça de Deus, ou seja, por isso que a gente insiste aqui no culto racional. O culto racional, gente, é racional, não é? Não é irracional. Não pode ser simplesmente porque dizem que é, porque é assim e pronto. Não pode ser dessa forma. A gente precisa entender, não é? Nós somos filhos de Deus. E Deus tem em si, né? Ele é, não é? A própria sabedoria. Então, não tem como um filho de Deus ser como um animal irracional, que faz as coisas simplesmente porque coloca um cabresto nele, não é? E sai guiando ele por onde quer que vá. Não pode ser dessa forma, não é? Isso não tem lógica. Então, continuando aqui, versículo 11. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Você pode ler, Vini, por favor? Isso aqui está de acordo com Judas, versículo 9, se eu não me engano. Sim. E que está de acordo com Zacarias, né? Zacarias capítulo 3, agora o versículo só Jesus. Vou buscar aqui agora. Judas 1:9. Versão NVI, nova versão internacional. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Citando a palavra. Sim. Zacarias 3, versículo 2. A linha A do versículo 2. Olha só, a separação, não é? O partir do pão, não é? O Senhor Jesus faz isso, não é? O apóstolo Paulo, os apóstolos fazem isso, né? Quebram ali o versículo na parte necessária, né? Precisa. Isso é o pleno conhecimento, isso é o epignosis, não é? É a revelação da palavra de Deus por meio da fé, né? Quando o Espírito Santo vai nos guiando, ele sabe, né? Onde começa, onde termina, ele coloca limite. Zacarias 3:2, a linha A. Mesma versão. Ora, Josué vestido... Não, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, perdão, li o versículo 3. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. Então, a gente sabe que esse anjo do Senhor, não é? Era o arcanjo, não é? Miguel. Então, sabemos que ali com um propósito, né? Então, nem mesmo, né, eles fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Olha só, que forma pesada de falar, não é? Mas é a realidade. É a realidade, porque se nós entendêssemos verdadeiramente, gente, nem 8 nem 800. Não é? A gente precisa ter uma moderação. A gente não precisa ser subserviente, mas também não desrespeitoso. Não é? Não precisamos nem um extremo nem outro. Os extremos já está dizendo, são extremos. Não há moderação. A moderação é algo que vem do Espírito, o Espírito de Cristo Jesus. Então, se a gente não tem intimidade com Ele, como é que a gente vai ter os atributos dele? Não é? A gente precisa conhecer Ele. Não é assim? Se a gente conhece Ele, tem intimidade com Ele, então a gente recebe dele aquilo que lhe é próprio. Vai, Vini, vamos lá. A palavra para... Peraí, deixa eu ver como ficou na NVI. Que na área tá brutos e racionais. O termo para brutos e racionais, deixa eu ver como que tá aqui na NVI, só para ficar certinho. Versículo 12, né? Tadadá. Mas eles difamam que não conhecem. São como as criaturas irracionais. Brutos e racionais. Brutos é álogos. Sem a palavra, sem o logos. Olha só. Ou seja, gente, a raiz das... Eu sou assim, né? Não tem como eu negar que eu sou apaixonada pelas raízes, né, das palavras, porque nelas a gente tem um entendimento claro. Veja, há logos, né? Há logos, ou seja, a pessoa, há aquela partícula negativa, né? E logos, palavra.
Então, ou seja, a pessoa não tem o entendimento da palavra. Seria uma correspondente, né? Veja, népios é diferente, né? Porque pelo menos são crianças, né? Mas também diante de Deus também são crianças, né? Deus também chama de criança, né? Que eles não têm, enfim, né? Pode ser crianças de Deus e crianças, né, do outro lado também, que não tem o Espírito, né? Ou seja, dá no mesmo, né? Se a pessoa não tem entendimento da palavra de Deus, não, é pelo motivo de não ter Cristo, de não ter o Espírito Santo. E o outro é por falta de crescimento espiritual, né? Falta de alimento espiritual. Destituído de razão, contrário à razão. Absurdo. Irracionais. Irracionais é zoom. Zoom? Isso que é engraçado, é zoom. Zoom tipo de zoológico. É ser vivo, animal bruto, besta. Meu Deus. Seu abestado, entendeu? Meu pai amado. Enfim, mas eles difamam os que desconhecem, né? O que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, né? Instinto é animal, ou seja, a parte humana. A parte humana. É por isso que algumas religiões aí, né, que chamam de cavalo, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas chamam de cavalo, né? Ou seja, bota o cabresto, né, e sai guiando. O Senhor não faz isso conosco. Olha a diferença, né? O tipo, né, a estirpe, a natureza celestial excelente, né, do nosso Pai. A dignidade. Guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Olha só. Nascidas para serem capturadas e destruídas, os vasos de ira, assim como animais. Gente, para Satanás, o ser humano não passa de traça. Ou, não é? Como pães. Porque ele se alimenta do pó da terra, não é? Se alimenta dos corpos dos seres humanos, que são feitos do pó da terra, e aí? Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Foi o que nós falamos no início. O fim desse mundo, o fim dessa criação vai ser a destruição. Por quê? Porque estão seguindo aquele que é a própria destruição. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Gente, essa é a finalidade dele. Não importa quanto tempo leve, vai ser esse o fim, vai ser esse o resultado. E Deus anunciou isso desde o início. Olha a paciência de Deus. Olha a paciência de Deus. Quanto tempo faz, né, que Deus criou o mundo? Quanto tempo faz que essas coisas estão acontecendo? É por isso que muitos desprezam, né? Como a gente vai ler aqui no próximo capítulo, não é? Acerca disso. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Olha só. Veja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, olha. Vamos voltar aqui, vou dar 2 exemplos aqui. 2 Tessalonicenses. O Vini vai ler, né? Porque ele gosta muito de ler. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui a partir do versículo 6, Kevin. Aleluia. Do versículo 6 até o versículo 10. 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 10, versão NVI. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também,
Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Amém. Glória a Deus. Amém. Colossenses capítulo 3. Esse Vini, rapaz. Versículo 25. 25. Último versículo. Colossenses 3, versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Olha só, por quê? Porque Deus é justo. Ele é bom? É, mas ele é justo. Se o Filho de Deus está sem correção, se o Filho de Deus não aceita a disciplina do Pai, então o que vai restar para ele? A palmatória, não é? Não tem, gente. É aquilo, né? Mais uma vez, né? Se a pessoa, veja, isso, por que tanta gente vê tanto crente, né? Tantas pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, e pode até ser que verdadeiramente sejam, não cabe a nós julgarmos, mas que estão morrendo jovens e morrendo de forma súbita, por tragédia e essas coisas, porque certamente são filhos que não estão vivendo sob a disciplina do Pai, sob a palavra do Pai, não estão sendo guiados pelo Pai, estão sendo guiados pela própria carne. E o fim dessa natureza humana é nessas coisas, gente. Termina em morte, termina em coisas que são contrárias à vida. Tudo que é contrário à vida é igual à morte, não é? Até que gere verdadeiramente a morte. Mas Deus é bom, né? Ele está sempre nos tolhindo, Ele está sempre nos podando, está sempre buscando vamos dizer assim, nos instruir, nos guiar, não é? De forma que a gente venha a ser corrigido, mas não destruídos. A correção é para o nosso bem, né? Como nós estudamos lá em Hebreus 12. A correção, a instrução de Deus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Na verdade, isso foi desde o início, né? Quando Deus apontou ali, primeiramente, a ordem dele, né? Coma livremente de todas as árvores do jardim, mas não coma, não é? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, a morte, não é que, inclusive a palavra que é para a morte, que está descrita lá, é Thanatos, tá? Thanatos, ou seja, a morte que verdadeiramente leva, inclusive, não é, à perdição eterna. Gente, Thanatos é a personificação da morte, tá? Verdadeiramente a personificação da morte. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Ou seja, não é? Veja, não esperam nem chegar à noite, né? Em plena luz do dia.
em lugar, como hoje, né, a gente não tem visto que as coisas têm acontecido aí debaixo, né, do nariz de todo mundo, de forma clara, né, as coisas estão sendo expostas, as coisas estão sendo manifestas, né? Em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres. Tem uma a palavra aqui no manuscritos dizem em suas festas de fraternidade. Festas de fraternidade. Fraternidade, não é? É coisa que diz respeito, né, a como se diz, irmãos, né, a irmandade. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres ou suas festas, né, de fraternidade, quando participam das festas de vocês. Ou seja, o joio no meio do trigo. Essa é a realidade. O joio no meio do trigo. E veja, gente, acabam corrompendo. Não é por quê? Porque se os bebês, as crianças espirituais veem essas pessoas praticando determinadas coisas e estão ali no meio, então elas acabam querendo praticar também. Porque tá tudo bem. Não é assim? Tá tudo bem. Fulano faz, eu vou fazer também. Tendo os olhos cheios de adultério. Nunca param de pecar. Nunca param de pecar. Ou seja, não é? São pessoas verdadeiramente que não nasceram de novo. Não são novas criaturas. Se nunca param de pecar, é porque não nasceram de novo. Iludem os instáveis. Iludem os instáveis. Instáveis por quê? Porque ainda são crianças. As crianças, elas ainda não têm firmeza no seu entendimento e por isso são instáveis. E têm o coração exercitado na ganância. Ganância, né, provavelmente é sinônimo de cobiça, né? Malditos. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Amou. Vamos ver essa palavrinha aqui, amou? Agapau. Olha só. Com respeito a pessoas, receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente. Com respeito às coisas, estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas, sinônimos. Ou seja, né, se alegram com as coisas dessa vida, estão satisfeitos com as suas próprias vidas, não querem mudar, não querem, é como Jesus disse, né? São as pérolas aos porcos. Não mudaram a sua natureza, continuam na natureza terrena, não receberam Jesus como Senhor. Pode estar no meio, eles podem estar no meio dos filhos de Deus, mas a natureza, no íntimo do seu coração, eles não receberam Jesus. A sua natureza permanece a mesma. Permanece a mesma coisa, não mudaram. Ela vem de Agab, a palavra correspondente no hebraico é Agab, que não é que ela vem de, mas a palavra correspondente no hebraico é Agab, que significa ter uma afeição desordenada, ou cobiça. Olha só. Cobiça, particípio, amantes. Ou seja, abandonaram, né, o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Ou seja, as almas que estão satisfeitas com as suas vidas, foi isso que Jesus disse, aquele que ama a sua vida aqui, perderá. Ou seja, aquele que ama a sua... Veja, a alma que está satisfeita com essa vida aqui, vai se perder a si mesmo.
vai receber o salário da injustiça. Mas, veja, gente, salário da injustiça. Por quê? Vamos lá. O corpo, não é onde está alojado o pecado, é um trabalhador para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então é isso que vão receber. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, o animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água, fontes sem água, fontes secas, fontes secas, ou seja, não tem a fonte da água viva, não nasceram de novo. Sabe aquela fonte que Jesus falou para a mulher samaritana, não é? Essa fonte que Jesus falou para a mulher samaritana, esses aqui não tem, que é o Espírito. São homens que não têm o Espírito. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Névoas impelidas, ou seja, levadas pela tempestade. São levadas. Névoas por quê? Porque diante de Deus, gente, eles vão passar. Eles vão passar, não passam de uma névoa. Um sopro. A escuridão das trevas lhes está reservada. Esse é o caminho, não é? Um guia cego guiando outro cego, ambos cairão no precipício. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, olha só, provocando os desejos libertinos, lógico, mas estão no meio das pessoas, dos bebês espirituais, praticando determinadas coisas, estão o quê? Fomentando isso. Estão, levantando isso, só pensam nessas coisas. E acabam arrastando uns aos outros, é igual carnaval. Fala, Vini. Interessante que isso está um pouco vinculado ao laleu daqueles que não são filhos de Deus, que tentam se misturar, e aí entra naquilo que a gente já conhece de falar em línguas e você não sabe o que a pessoa está falando. Essa aqui, ó, porquanto proferindo palavras, o termo aqui palavras é barulho ou choro, emitir um som, de qualquer tipo de som ou voz, seja de ser humano, animal ou objeto inanimado, como um trovão, instrumentos musicais. Ou choro, como o bebê, o filho de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar laleu, vai ficar tagarelando, só que sem saber o que está falando. Então eles imitam. Só que o espírito ali dentro sabe o que está falando, a alma também não sabe não, então eles ficam semelhantes. E quem é que vai discernir, não é? Só o Espírito de Deus. Então, é por isso que a gente não pode, continuar sendo criança, levado por toda sorte de doutrina. Esse é o conselho das Escrituras. Né? Esse é o conselho do ministro da graça para nós, o apóstolo Paulo, em Efésios 4. E que interessante, mais uma outra coisa. Esse apego que eles mesmos plantam nas igrejas por aí, por instrumentos musicais, tentando imitar trovão, ou um animal, com aquele som a trombeta, com o chifre de carneiro e coisas do tipo. E não só isso, enfim, tudo isso, como vocês podem ver. Mas, ou seja, em outras palavras, por que os seres humanos se prendem a essas coisas humanas? Gente, por falta do entendimento espiritual. A pessoa que está sendo guiada pelo espírito do engano, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Ele está Exato. Exato, então. Exatamente. Para quem está ouvindo e vendo depois, estamos em concordância com a fala do irmão Andrés, que escreveu: Jesus falou ou da irmã Irene, que se beber da água dele nunca mais teria sede. Imagino que seja o Andrés mesmo.
Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Percebe? O homem é escravo daquilo que domina. Então, ou a gente vai ser escravo de Cristo, não é? Cujo resultado é justiça e paz no Espírito, do Espírito Santo, ou escravo do pecado, que vai resultar em morte. Então, essa hipergraça que pregam aí, não é que você pode pecar à vontade e que é tudo, que a graça libera todas as coisas, isso não é. Isso não é, vamos dizer assim, não é algo que deve ser levado em consideração. Porque, gente, Deus não abona o pecado. Deus não abona o pecado. Pelo contrário, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Mas não é para a gente viver no pecado. Não é para a gente ficar semeando, fomentando o pecado. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido. Vamos ver essa palavrinha aqui, conhecido? Por favor, vem. Conhecido. Versículo 21, né? Sim. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido. Conhecido é epignosco. De epignoses, claro. Tem parte com vínculo de gnosco. Gnoses. Enfim, tornar-se completamente conhecido, saber totalmente, conhecer exatamente, conhecer bem, conhecer, reconhecer pela visão, audição, ou por certos sinais, reconhecer quem é a pessoa, saber e perceber, saber e descobrir, determinar, saber e entender. Então veja, se a pessoa conhece Jesus Cristo, né? Ouve falar sobre Jesus, sobre tudo a respeito de Jesus, e ainda assim ela volta para a carne, desejam as coisas da carne, não é? Colocando ali na balança, não é? Dá mais proeminência à carne do que as coisas do Espírito. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito. Gente, a parte humana, o desejo da parte humana é essa mesmo. É exatamente essa. É como porco e cão. Essa é a parte humana. A parte humana nunca vai querer, a parte natural nunca vai querer as coisas espirituais. É contrário. É contrário, completamente contrário. Se a pessoa ficar, não é, dando vazão, dando vez ao seu lado natural, é óbvio que ela não vai querer nada com a parte espiritual. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Veja, continua sendo porco, continua sendo cão. Então, aqui ele está falando tanto daqueles que estão no meio e que não mudaram a sua natureza, não foram transformados,
quanto daqueles que seguem esses caminhos aqui, não é? As crianças que acabam tendo prazer, mas veja, gente, é pior. O estado dessa pessoa é pior. Por quê? Porque ela fica num estágio deplorável. Imagina a consciência, imagina o tormento. Quantas acusações, não é? Quanta opressão por conta de ser filho de Deus, mas está vivendo na carne. Gente, Satanás não perdoa. Satanás não perdoa. Ele não tem pena, ele é cruel. E se as pessoas rejeitam, não é, o ensino de Deus, rejeitam como se diz, a instrução, o cuidado de Deus para o próprio bem delas, Deus não vai obrigar. Deus não obriga. Mas aí a pessoa vai colher, não é, aquilo que é próprio para cada natureza. Então, que em nome de Jesus, né, a gente possa ficar com a boa parte, para que ninguém venha tirar a boa parte de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, nós fechamos aqui, né, o capítulo 2, e amanhã a gente traz o capítulo 3 para a glória de Deus. Aleluias. Temos umas coisas interessantes, né, para falar aqui acerca do capítulo 3, mas amanhã, né? Hoje, basta para hoje aquilo que nós retivemos, e que cada um, né, possa guardar aquilo que recebeu, para que não seja tirado, pelo contrário, seja multiplicado. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer a oração de Efésios. Deus te abençoe, irmão Hélio. Amém. Vamos fazer a oração de Efésios? Antes o Carlinhos e ele Cíntia vão trazer o cântico, é isso? Eles tinham falado que viriam. Talvez. 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 Deixa eu abençoe, meu irmão. Amém. Se não conseguir, não tem problema não, irmão Carlinhos. A Ele gente tá aí? consegue. Está, ó. Hoje não, amanhã. Ok. Amém. Então vamos lá, irmãos. Efésios 1, 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas elas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma noite abençoada, viu? Amém. Bom descanso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo guarde a mente e o coração de vocês. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.